bagaceira, mas eu encontrei alguém pra ficar. E além de linda ela é vaqueira. A gente se ama, mas não tem besteira. Nossa praia não tem mar, mas tem areia. E agora pra correr, mas tem a batisteira. Vaqueira amada porra, minha dupla perfeita. Essa morena me encantou, derrubou o gado e me derrubou. Na vaquejada só dá eu e você, eu e você, eu e você. Essa morena me encantou, derrubou o gado e me derrubou. Na vaquejada só dá eu e você, eu e você, eu e você. Pensei que iria encontrar o amor de minha vida aqui na bagaceira, mas eu encontrei alguém pra ficar. E além de linda ela é vaqueira. A gente se ama, mas não tem besteira. Nossa praia não tem mar, mas tem areia. E agora pra correr tem um batisteira. Vaqueira amada porra, minha dupla perfeita. Essa morena me encantou, derrubou o gado e me derrubou. Tá começando, você vai chegar por cá. Vamos embora. Meus nobres amigos. Não. É. Não. Dê boa noite aí. Bora. Hora certa. Vamos começar, vamos principiar. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Vamos principiar o Coité Cultura. Vamos principiar o Coité Cultura de hoje. Hoje é dia 7. Dia 7 de outubro de 2024. Muito bem. Boa noite aí, compadre Camila Ratabucá, compadre Camila, Ana Almeida, compadre Bernardo Viva Mares, compadre Douglas, Zé Carneiro, hoje eu passei lá no ponto de táxi. Tava só o chão e os pardal. Desapareceram. Foi todo mundo beber cachaça hoje. Foi uma cachaçada hoje desgraçada, né, compadre? Foi a... Esse cara vai admitir, viu? Todo mundo foi beber cachaça hoje, não tinha ninguém lá, só tinha pobre de bodé velho com a perna em cima do volante. Não entendo que ginástica é aquela dele, mas... Esse cara vai admitir, viu? Tô dizendo, foi uma cachaçada dos infernos, velho, hoje. Esse cara vai admitir, viu? Ô, Douglas, tu bebeu uma cachaçinha aí, Douglas? Da Goiabeira o bambu tá gemendo, né, Douglas? Tá, o bambu tá gemendo da Goiabeira aí, que o Padre Ariel tá botando pra esbuguelar aí. Desde ontem de noite que essa caravana sobe e desce, né, velho? Esse cara vai admitir. Cala a boca, menino velho desmantelado, é motivo dele. Esse cara vai admitir, viu? É isso mesmo, na Goiabeira tá desde cedo, tô recebendo aqui os vídeos aqui dos meninos lá. Né, o Padre Antônio, velho, o Padre Antônio tá, disse que não tá aguentando uma razoada, não. Dos infernos, né, mas é alegria, pobrezinho velho de Ariel. Compadre Ariel, velho, tá numa alegria medonha, tá com o raio pra estourar de pitu, né, compadre Daguinho, velho? Ô, compadre Levi, ei, conversa mentirosa, né, Daguinho, velho? Quem tá falando aqui é Levi, né? Esse cara vai admitir. Cala a boca, filho do Cosco Meio, deixa a gente adiantar o lado aqui. Camila disse que vai tomar uma também, né? Camila, sai de boca quente, né? Hora certa. Hora certinha, né, Paraíba? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade. Paraíba da Viola tá vendo a gente mais. aqui, que o Padre Levi dizendo que é mentiroso, né? Que o Padre Doguinho tá por lá, né? Tomei 1 litro de pitu. Eita, acontecendo. Tomou 1 litro de pitu, compadre? Cuidado, Doguinho, cuidado. Você não Sangue sabe. de Jesus tem poder, Você que não desmoralidade. sabe hein? nadar, Deus né, é compadre? mais. Você já tá velhinho, né, compadre, velho? É, meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Camila tá trabalhando, tá esperando terminar o serviço pra ir lá tomar uma na caravana de pobre velho de Ariel. Ariel agora ele vai, né, vai ser um legislativo, né, um legislativo. Ele não vai voltar mais pro cargo de secretário, né? Ele agora vai ter que honrar as promessas de campanha para defender Goiabeira lá. Acredito que ele não vai, né, deixar o cargo de vereador para poder ser secretário. Vai ter que abrir asma para outro candidato aí, para outra pessoa, que é o que já está lá, né? Essa semana, hoje eu vi uma conversa do prefeito Marcelo, lá na Rádio Cinzal, ao vivo, a AM/FM, nas ambulâncias da vida, dizendo que ele na próxima eleição, Deus dando direito, que ele não vai aceitar mais secretário
de forma nenhuma se candidata a nada, vereador, não adianta. Se for, perde o cargo de gestão, né? Ele não quer. Isso é onde, nego Mariana Beatriz, tá vendo a gente lá, boa noite, a esposa do Padre Bizuinha, tá aí vendo a gente aí, né, Coscobeu, Padre Doguinha, Zé Carneiro, Padre Bernardo, Viva Mário, Camila, né, compadre velho? O velho Bodé tá triste. Por quê, compadre? Ele tá triste. E por que ele tá triste? Parou o carro no meio da rua, tá esculhambando, né, Bodé? Eu tô ficando velho, Bodé velho tá cismado mesmo, né? Foi por isso que ele disse, se você tocar essa música de novo, eu vou entrar em contato com aquele cara de Brasília, lá tem um cara lá que é doido, para tirar seu programa do ar. Mas não é assim não, Bodé, não é assim não. Se vire que não é assim não, porque a minha música tem direito atoral, não é atorais não, é atoral, né, essa furunca, né, compadre? Aí ele disse que não posso não, que eu tô desafiando a lei da gravidade, dividir nada para 4, né, porque a música foi feita, né, valorizando ele tá achando ruim, né, compadre? Cadê a música? Tô procurando aqui, vou botar aqui do primeira programação de hoje, né, cadê, Nilson? Não passa vergonha não, cadê a música de Bodé? Música é sucesso aí, né, coloca a música de Bodé aí, levia o furunco para ficar botando puiga na coisa, né, tá vendo aí, Chimba? Levia o furunco para ficar botando puiga na coisa, botando puiga, todo mundo de ressaca aí, né, compadre? Conversa ripisada, discurso comeu, né, compadre? Conversa ripisada, mas fazer o quê? Vamos botar, cadê, Bodé? Sorri não, menininho, sorri não. Vamos deixar pra rir mais tarde um cadinho. Cadê, Bodé? Venha. Vovô desde Mugão, Nil Santana, música inédita da nossa autoria. Eu tô ficando velho, eu tô ficando fraco, colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, eu tô ficando fraco, colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Quando um caba fica velho, olha que tudo acontece. Os cabelos embranquecem, os dentes amolece, cai, a fala toda embolada, não lembra nada que faz. O bucho vira um galano, a bunda desaparece, as pernas não tem sustância, tudo que fala ele esquece. E quando senta se levanta, as vistas tudo escurece. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco, colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco, colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Quando o homem fica velho, ele diz tomou demais, a leseira do velhinho, não lembra nada que faz. Não sabe que dia é hoje, e tanto fez e tanto faz. É só o saco crescendo e o velhinho dizendo que tu não levanta mais. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco, colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco, colhei no pinto, eu tô crescendo saco. E sentado o dia todo, não lembrar de quase nada, a leseira permanece, sentado lá na calçada. E quando passa uma novinha, meu Deus, se eu pudesse, o futuro do velhinho, a filha do INSS. É um agouro, né? O Levi, ele tá ouvindo o quê, Levi? Tu Machima tá mentindo aí, né? Esses caras gostam de mentir demais, rapaz. Porque ele... Esse cara gosta de mentir. Se ele tá ouvindo, se Cremosinho tá ouvindo, por que ele não manda uma mensagem aí para sintonizar a gente aqui? Se Cremosinho tá ouvindo, né, compadre Nilson Santana? Se tá ouvindo aí, Zacarias tá ouvindo, e Levi tá crescendo a conversa, dizendo que ele tá ouvindo. Oi, Chimbo, os taxistas tá assistindo. Ei, povo do Cuscobiô pra mentir, né, compadre? A gente tá num mundo de mentira demais, né? Ligeirinho, rapaz, tem que fazer o quê? Uma música para o homem do sapato. Compadre, Ligeirinho, o apelido dele não é Ligeirinho mais não, o apelido lá dele é Cremosinho. Viu? Você se atualiza aí, viu, Levi? Se atualiza aí, que o apelido aí é Cremosinho. Sapatinho de ouro, é Cremosinho, né, companheiro? Vamos adiantar aí, papai e mamãe tá assistindo a gente lá nos outubros, que tá vendo a gente também, com o padre Roberto Moraes. Manda mensagem aqui pelo Face, mas tá assistindo lá na televisão de 48 polegadas, fora os cortes do lateral e da esquina, que dá para medir melhor, né? Foi igual a vovó. Trouxe vovó para falar com o Clério ontem, viu, com o Pachimba? Oi, vovó.
Vovó disse que estava com prisão de frente, estava com um problema lá que não estava vazando, né, Levi? Cremosinho. E vovó chegou lá em Clério, não sabia da situação que vovó tinha. Aí chegou perto de Clério, seu Clério, eu não estou muito boa não, seu Clério. Aí Clério, o que é que a senhora tem, dona Raquel? Não, eu tô com uns 4 dias que eu não dou uma obrada, né? Uma obrada. Aí Clério não entendeu direito o que é obrada. O que é? É cagar mesmo, não estou conseguindo defecar. Aí Clério falou assim, quantos anos a senhora tem, mano? Estou com 78. Eu falei, vovó, já está no lucro, já cagou muito, 78 anos cagando. Ela virou o Coscoveu, não foi, vale? Virou o Coscoveu, o Clério ficou sorrindo e passou lá um fantoche. O futuro do velhinho é a vida do INSS. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Olhei no pinto, eu tô crescendo o saco. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Olhei no pinto, eu tô... meu velhinho, toda plumadinha, Coscoveu. Sentado o dia todo, vixe, não lembrar de quase nada. A leseira permanece, sentado lá na calçada. E quando passa uma novinha, meu Deus, se eu pudesse. O futuro do velhinho é a filha do INSS. E o futuro do velhinho é a filha do INSS. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Escolher, eu tô ficando... compadre Levi, né? De qualquer jeito, é assim mesmo. A velhinha tinha com 70 anos, tava sem poder obrar, né? Perguntou a idade, mas vovó, se eu sei que ela disse, nem tá dizendo assim, ó, não. Tanto tempo que a senhora tem que estar aí vivendo, já obrou demais, deixa pra lá o restinho que não puder coisa aí, né? As pernas do velho botar, ô compadre Levi, compadre Ed, deu certo, foi compadre Ed. Compadre Wagner chegou, né, compadre Ed, compadre Wagner. Inovou, né? Teve uma inovação aí na Câmara dos 10 vereadores, né? Nós temos aí Wagner, que é um nome novo, né? Tem Mazinho da ambulância, que é nome novo. Tem quem mais? Tem Manu, que é um nome novo, né? Recém-eleito. Quem mais aí? Teve uns 4, deixa eu ver quem foi o outro que chegou por cá. Compadre César do hospital, né? Já fui vereador, mas estava fora, chegou, a gente ficou também alegre por toda essa galera que voltou aí, né? Já se reelegeu, Elisane, a gente parabenizou a Elisane, que era uma eleição muito difícil para a Elisane, né? Mas mostrou que tem o seu valor, né, compadre Ed? A gente fica feliz, sabe que a batalha das pessoas ali não é fácil. Criticar é tão fácil, ver essas pessoas criticar quem está na luta aí, mas a gente, quando a Elisane, a gente ficou sabendo que a mulher de filha de Eméria ser candidata, a gente viu uma eleição de Elisane muito difícil, por conta da que era amiga de Eméria, ajudava sempre, mas ela conseguiu, provou que ela tem capacidade de se reeleger, né? Parabéns. Aí a gente quer parabenizar todos aí, que está aí mais 4 anos, os que já estavam, os que chegaram agora, e o PT fez 3 e o outro partido de Alex fez 2. Então o Marcelo conseguiu fazer 10, tá bom demais na conta, né? Vamos para adiante, que é para frente que se anda, porque é assim mesmo. Passou, né, vale? Não sorri não, menino, não sorri não, que o moído não é brincadeira não. Passou já as eleições, tudo correu dentro dos trâmites, né, esperados, graças a Deus. A gente tem um Brasil assustado quando se fala de eleição, com aquela conversa de urna, essa coisa toda, de fraude aqui, fraude acolá, mas me parece que as coisas correu dentro dos conformes em boa parte do Brasil. A gente está vendo aí as coisas, né, adiantou bastante. E é isso aí, né? Mas a gente está vendo o pau quebrar aí no Brasil hoje já com o Bolsonaro, né, compadre? Zé João. Bolsonaro está levando umas cacetadas aí, descobriram umas alianças aí do Centrão em São Paulo aí, com o Bolsonaro, e aí o pau está quebrando. Nem bem que termina uma política, já começa outra carniça mexendo por lá, e aí o povo não tem sossego. Parece que o povo só é para viver com isso, né? É Lula, é Bolsonaro, é aquela situação toda. Na verdade, postaram o vídeo lá, né? Postaram o vídeo lá do candidato Nunes, junto com o candidato de Lula, junto com o candidato de Tarcísio, e Bolsonaro fazendo por fora que nem tampa de afoge. Aí a coisa começa a ficar apirrinhada aí, né, Zé João? Fica apirrinhada. Vamos adiantar o lado aqui.
Vamos adiantar o lado aqui, compadre Eric. Cadê, compadre Zé João? Cadê Zé João? O Zé João vai cantar aqui daqui a pouquinho. O que é, compadre, esse negócio aí? O que é isso aí? Alô, mensagem. O que foi? Não vi, não. Alô, mensagem. Isso não é uma boca, não. Isso é um hipopótamo. Esse velho cuscubeu aí. Eu Levi, Levi é assim mesmo, Levi. Tô falando aqui a verdade, né? Madeira Santana, manda aqui um alô com o Palininho Santana aí pra nós aqui em Feira de Santana, com o Mari Jéssica, Josué. Você tá em feira com o Nilson? Eita, cuscubeu. O Nilson tá aí em Feira de Santana, mas com o Mari Jéssica aí, mas com o pai Jojo, já, e com o pai Berto Ega, velho. Não, rapadura, não, cogumelo, não, é Josué mesmo, né? Levi, vai isso mesmo. Zé João, você vai cantar daqui a pouquinho, viu, Zé João? Espera um cadinho aí, Zé João, que a gente vai botar aqui se o forró pra você cantar um cadinho aqui, né? Deixa de tanta conversa ripisada, né, compadre? Conversa ripisada. Levi, a política, ela chega a dar uma pirriança, né? A gente vai aparecendo nessas conversas, e esse negócio vai, o tempo quem vai dizer, né? Mas vamos adiantar pra frente. Cadê, compadre, o negócio do cara aí? E foi aí, compadre Totoco? Tá subindo de quê, moleque? Foi o quê? Coçou a formiga no pé. Deve ter esse sapato aí. Eu não acredito. É revoltante, né, compadre? Eu não acredito. Ele tá sem entender de onde veio tanta água. Ô, compadre Fábio de Jesus, um abraço aí pra compadre Jesus. Totoco, velho. Vai dar um velho feio, não vai, compadre? Totoco? Não, né? Não. Aí é feio, eu conheço. Você conhece Totoco, menininho dos infernos, velho? Aí é feio, eu conheço. Não, Totoco é o menino lá pro mar, né, Totoquinho? Filho de Jesus aí. Tá vendo a renda aí, né? Vamos sorrir pra não chorar, que a vida é assim mesmo, né? Toma lá da cá um aço, menininho, da miséria pra destruir dos outros, né, Gabadel? Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Chiqueirando é problema, né, compadre? Boa noite, índio do Bucho Grande. O homem do Bucho Grande, compadre Del chegou por cá, compadre Eliette Cunha, é a mãe de compadre Vetinho Sato, tá lá vendo a gente nas goabeiras também, né, compadre? E aí a gente vamos adiantar aqui, que o negócio tá principiando, pra gente adiantar lá, bora, vem, vamos. A gente se encontrar, Pega esse vira-verde aí. nós dois em algum lugar, quando homem e mulher, Rei do Paredão. há uma força que Ah, meu Deus, tanto trabalho. Ô, compadre Levi, compadre Del aí, Fábio, ó. Aí Tiriba pegou o avião pra ir pros Estados Unidos. Quando chegou aí dentro, ó o medo de Tiriba, viu? Preste atenção, o medo de Tiriba. Pai que vovô mais papai teve pra me criarem. E eu vim me acabar num lugar desse aqui. Adeus, Serra Talhada, pessoal de Serra Talhada, meus conhecidos, meus camaradas. Tenha dó, reze por mim aí, viu? Que nós estamos partindo agora. Nós estamos se arrombando agora. Não me morda! Eu vou na hora que eu quiser, Por que você vai fazer isso? Por quê? Satanás! Por quê, ué? Satanás! Para! Para não! Você para de... Para não! Não grita comigo! Para não! Eu não sou
Aí o africano ficou chateado com esse cara aí. Ele assistindo aí as horas de se divertir na TV, sentou de juntinho. Viu, Madel? Presta atenção aí, presta atenção. O cara começou a dar língua pro africano, ele não tá bom aí não, viu? Dá um murro logo aí. Diga. Eu vou lhe falar logo uma vez, viu? Eu sou bem direto, viu? Pode Não, dizer. depois você fala. Deixa eu dar um recado aqui, né? Que o pai Fábio tá por cá vendo a gente. Vamos adiantar o lado aqui. Cadê Zé João, ligeirinho? Zé João, enquanto eu passo aqui como é que é os meninos lá de outros países e vocês vão comparar os meninos lá dos países civilizados, como é que é criado e veja como é que estão criando as crianças da gente aqui. Viu, Pariede? Presta atenção. Primeiramente fora tema. Brasileiro, olha os brasileiros como é que é, olha. Olha os meninos. Primeiramente fora tema. Em segundo quero saber. E aí, bebê, vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? Me fala, quero saber. E aí, bebê, vai chupar ou vai lamber? Vai morder. Como é que essas crianças estão sendo ensinadas aqui no Brasil, né? A diferença é muito, né, pai Quito? Quito do escritório, Quito da custódia, tá mandando aqui um alô para você, homem. Quer que bate Quito? Quito, velho da custódia, tá mandando um alô para ir para o pai ensinando aí. Tá lá, muito bem, tá vendo aí? Deve o pai Fábio, velho, tá vendo a gente aí? Ó, Ciel Carneiro, boa noite aí, tudo bem? Tô aqui na Minas Gerais, manda aí um abraço aí para todos os pessoal de Goiabeira, compadre da Ciel, velho. Da Goiabeira tá um carnaval, Ciel, tá um carnaval que a Goiabeira tá lá um trio tocando lá desde ontem noite. Ariel velho ganhou uma eleição lá e tá lá o pau quebrando, né, compadre? Tá mandado o alô aí. Vamos por cá, vamos adiantando. Zé João, adianta aí, canta logo um cadinho pra nós adiantar aqui. Cadê Zé João? Deixa eu ver. Ou de casa ou de fora, se for a saudade vai embora, fica com a felicidade. Ou da solidão pra fora, ou de casa ou de fora, se for a saudade vai embora, ou de casa ou de fora. Se for a saudade, vai embora, fica com a felicidade. Ou da solidão pra fora, ou de casa ou de fora. Se for a saudade, vai embora. Eu agora estou vivendo, o amor pedi pra Deus, ela entrou em minha vida, completou os sonhos meus. Depois que ela chegou, nessa casa ninguém chora, tenho todo amor do mundo, ou de casa ou de fora. João é da terra aí de compadre Fábio, né? Lá das Teofilândias, setor de Teofilândia, né, compadre? Do setor de Teofilândia. Fábio de Jesus tá lá vendo a gente também, né, compadre Fábio? Levi, tu botou essa muriçoca dançando aí, Levi. Não faça isso não. Faça isso não, porque se ela visse essa menina aqui, essa muriçoca ia ficar doida, Levi. Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer. O meu coração queimava feito brasa. Parecia um pesadelo viver longe de você. E é por isso que voltei pra nossa casa. De saudade toda noite eu chorava. Não vou mais deixar o outro amor
Compadre Levi, tem um camarada que entrou aqui agora, aqui, compadre Rui Carlos, tá dizendo ô lapada. É a menina, Levi, é um fato de higiene com a pobre da menina. Ou é com relação ao pleito de ontem? É que o Compadre Levi vai entender, né, Compadre Levi? Esse povo que é conversador assim com esses negócios, esse bucho grande, né? Ô lapada. Boa noite, indo bucho grande. É, bucho grande. Já tem barriga grande aí. É o coscobeiro, né? Botar merda aí. É, compadre, deixa pra lá, né? Vamos adiantar o lado, compadre, velho. Toma lá da cá, foi o modo de toma lá da cá que mamãe teve 11 filhos, né? Toma lá da cá, com aquela discussãozinha com o papai, no pé da cara de farinha, no canto de outro. Foi menino igual rato, né, cara? É a lapada aqui que o pai tá dando aqui, foi a lapada dos números de ontem, foi, pai? A pancada foi a melhor da história, né, paradão? A gente falando um pouco aqui dessa situação, né? A gente considera que foi a única da região aqui do semiárido baiano com essa frente de 14 mil e alguns trocadinhos, né? De a frente de um candidato para outro, é um negócio fora assim, nunca visto antes na história, né? Uma gestão que ele fez aí, teve-se o privilégio, a cidade praticamente todo mundo votou. Então isso aí, um pleito foi, parece que 50 mil, 49 mil eleitores que votou, você não lembra bem se foi 51 ou se foi 49 mil. Tu sabe aí, compadre Rui, quanto foi que votou? Eu não lembro aqui. Então, o prefeito Marcelo teve 27.028 votos, né? 27 mil foi mais ou menos assim, né? É muito voto, né? Ele teve 2 mil votos, 22 mil na eleição passada, aumentou aí 5 mil votos, né, na sua gestão aí, um negócio bem considerado. E teve cidade aqui na região de ganhar com 84 votos, Barrocas, já perdeu o sucessor com 84 votos, 86. E Tirolândia também, 89 votos, alguma coisa assim, a prefeita perdeu. Para o resideiro de motor, disse que é um resideiro, era um Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Não, só pode estar lá se for intelectual, um resideiro pode não, sua gota serena velha, né, bucho grande? Boa noite, indo bucho grande. Só tem barriga grande aí. Só pra tá mesmo aí. Pronto. Mexendo com mulher teu aí. Não, tá falando disso não, tá falando disso não. Tá falando de outra coisa, furungo, né? O Padre Rui disse que foi tantos votos que eu perdi a conta. Só porque ele não quer dizer, pra gente tá pisando aqui nesse negócio aqui, né, José Wesley? Isso foi o quê, pai? Foi uma gestão, Nil, a gestão, né? Cadê aquele menino, Padre Ed, que entrava aqui toda semana dizendo que a cidade era a cidade dos quebra-mola, era a cidade que não tinha saúde, né, que não sei o quê. 15.550 votos, foi, compadre? 15.550 votos. Pois é, né, compadre? Cadê o camarada, velho? Não vai aparecer esses dias. Eu disse para ele aqui a semana passada que a cidade de Coité não estava prestando, que ele disse que estava excomungando a cidade. E eu disse, rapaz, vai embora, Coité, vai embora. Se não está ruim para você, né, vá para outro lugar. Porque se está ruim para você em Coité, eu concordo que você vaze para outro lugar, vai morar em outra cidade melhor aqui na região. Você deve achar, porque o pessoal lá está vindo para aqui se cuidar da saúde aqui em Coité. Então aqui tá ruim, mas tá melhor. Tá ruim, mas tá bom. É redundância de palavra, né, compadre? Redundância de palavra, né, compadre Mito, velho? Meu filho. Aí o bambu vai gemer. Gemeu mesmo. O bambu gemeu direitinho, né, compadre? Eu fiquei alegre aqui pros amigos que chegou. Compadre Wagner, velho, né? Tá de parabéns, né, compadre? A gente esperava, né, lá de Aroeira, ter uma votação expressa, tanto para Marcelo como para o compadre Wagner na série. É uma família dos Ramos, família grande, né? Sempre teve representante na Câmara, né, dessa família. É tanto que o plenário lá o plenário lá simboliza o nome das pessoas dos Ramos. Agora eu me esqueci o nome agora, né, rapaz? Mas tá tudo certinho, né? Tá tudo ok, tudo nas coisas. Aí teve uma inovação aí, né? Entrou o Manu, entrou com o padre Mazinho da ambulância, né? Que é um nome novo. Entrou Ariel, da Goiabeira, né? A Goiabeira fez 2 vereadores, né? E Robenilton, lá do lado do PSB, PCdoB, PSB, não sei, do lado de lá, fez Robertinho e fez Ariel, da coligação de Marcelo. Aí inovou aqui
houve uma transformação muito grande, né? Gease não entrou, não entrou a esposa do finado Mário da Caixa, que também não entrou Fagner de Salgadalha não entrou Elaine, né? Também não entrou. E aí, aquele menino também não foi mais, né? Não veio. O menino Salgadalha lá, que também apoiou Urbano veio Urbano. Então, assim, houve uma mudança aí de vamos dizer assim, meio a meio, né? Marcelo fez 10 vereadores e os dois partidos têm 5 lá, né? E tá tudo certo e nós vamos mandando para frente, né, compadre velho? Não perdinha, na perdinha, minha pedinha, não pedinha. 14 mil, agora você chegou às realidades, né? Você aumentou 1.000 votos de ontem para cá, sem ninguém na urna, compadre, também é falta de dinheiro, né? 14.550 foi à frente foi à frente pelo ex-prefeito, né? E 21 mil à frente para Val, né? É isso mesmo? Sim, então pronto, tá aqui, a diferença é essa aqui, né? À frente de Marcelo à frente de Marcelo para Assis, o ex-prefeito, né? De 14 mil e alguma coisinha, né? 550 votos. E à frente para Val, né? Tá para lá, ele vai fumaça para lá, mais ou menos 20.745 fora as horas extras feriados, né, compadre Wesley? Compadre Wesley, Wagner puxou o Mazinho puxou, como é que é? Puxou coisinha, Pedrinho puxou fulano e tal, e assim vai. Eu sei que o bom que tá lá, PSD, né, compadre? PSD e PT, né? Tudo farinha do mesmo saco, costurado com a mesma assadinha do Botafogo, da Bahia, né, compadre? É isso mesmo, Tá no meio. Boa noite, indo bucha grande. Não, compadre, tá falando outra coisa aqui. Não se meta não, não tem negócio de bucho grande aqui não. Tá falando do... Ô, Medina, tira essa perna do descanso, militríssimo. Militríssimo ruim, né, compadre, velho? Né, compadradão, velho, né? Compadrinho, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Ô, Braia, a gente tá falando aqui do pleito, Braia. Depois eu mando um alô. O compadradão tá dizendo assim, compadrinho, o companheiro levou uma lapada. Ô, lapa de minhoca, né, compadre Oscar? Isso mesmo, tô por cá, o compadre Zacarias tá lá, tá ouvindo a gente, né, compadre Zacarias, tá vendo a gente, né, bicho de nada, Zacarias velho, Oscar Mascarenhas, compadre José Wesley, Jorge Watts, tá aqui, boa noite, compadrinho, um forte abraço aí, pra Lindo de Neuza, né, segundo colocação aí na legenda, né, compadre, Lindo de Neuza tá no segundo lugar, primeiro é a filha de Emérito, depois Lindo de Neuza, depois veio Beto da Pinda, acho que foi Beto da Pinda, para depois ter Ariel, e depois tal, eu acho que já ficou no 6º lugar. O fato é que os valores estão no mesmo, né? Claro que acaba que teve uma votação splinter, ele vai ter um certo reforço para enfrentar a parada, né? Que o cara teve 2.000 votos, 2.000 e pouco. É muito voto para um vereador, voto para um vereador não é fácil. 160 e tantos vereadores aí para disputar um pleito desse, né? Então você vê a quantidade de vereadores para 3 candidatos a prefeito. Então a disputa é muito grande, né? E é um voto relevado aí. Então, tá de parabéns todos, né? Lá na Câmara não importa a quantidade de votos que teve, os valores são iguais, cada um tem os mesmos valores perante lá a legislação. O dinheiro também é o mesmo, né, compadre? E a gente pede que dê tudo certo. Vai ficar bom para Marcelo mais uma vez, ele comandar o pleito dele daqui mais 4 anos, Deus dê vida e saúde a ele, a todos nós. Tendo a Câmara de Vereador em mão facilita muitos projetos, muitas coisas, né? Não tem como o gestor fazer uma boa gestão sem Câmara de Vereadores, é impossível as coisas dar certo. Então o Marcelo está com 10 lá e pode fazer um mandato, como ele prometeu hoje, de fazer um mandato melhor do que o que ele já fez, né? Tá bom demais. Prometeu que na próxima eleição não vai aceitar secretário ser candidato a vereador. É uma promessa dele hoje lá, falou na rádio, não vai aceitar. Aqueles que quiser ser candidato não pode ocupar uma pasta. Então, ele já quer organizar alguma coisa aí. Desejou de tudo de bom para as pessoas aí, agradecendo a votação, né, dos meninos novos, dos meninos de meia idade, dos meninos velhos, dos papagaios, gaiola, pardal, não ficou ninguém. Eu acho que votou todo mundo. Todo mundo, né, compadre Roberto Cardoso, boa noite.
o PT aqui machucou o compadre Roberto. Cardozinho levou uma bombada aí, não foi? Foi, Cardozinho é um caba bom, repara aí, mas o Cardozinho tá de boa, porque o prefeito que ganhou aí também é um caba bom, né? Cardozinho não fez campanha, não fez lambança, vai estar aí junto com vocês. A Almi é uma pessoa muito, muito querida aí na região, de Barrocas, e é assim mesmo, né? A política é assim mesmo, a política é detalhes que tira, principalmente cidade pequena, como aí com 80 votos. O cara fica se perguntando, mas rapaz, se eu faço isso, 80 votos, como é que eu perdi com 80 votos? Então é desse jeito, perdeu, tá perdido, não tem pra onde correr mais, né? Então a gente vai levando a vida desse jeito aí. Quem é essas meninas aqui, menino? O ano era 1986 e tinha muita gente arrependida de pedir tempo ao tempo, mais ou menos assim. Luquinha no violão. Vá! Soluços profundos revelam a minha alma. Você, roxinol de minha vida, é o que me faz chorar. Você, beija-flor dos meus sonhos, flor da primavera. Hoje quem me dera ser uma ave para te buscar. Você é meu sonho bonito, sonho colorido. Você é dom divino que aos céus preciso clamar. Deus, esse amor é a minha vida. Eu pedi tempo ao tempo pra sozinho caminhar. Eita, música boa do Cruz Comeu, né, compadre? Compadre Zacarias tá lá, licença do Dante assistindo a gente, né? Graças a Deus que Alex não faz nada. Imagine se Val entrasse, né, na política. Rapaz, ficou o negócio, né? Provou que ele tá fraco, né? Eu sempre debati, foi no bate-papo com as galera aqui nos pontos de cafezinho. Eu sempre dizia que não passava de 5 mil votos, né? Essa é a votação que ela ia ter, sem culpa, não é só dela. Mas, de qualquer jeito, o Assis, o ex-prefeito Assis, Betão, Val, Alex, todo mundo estava junto no mesmo governo, nos governos anteriores, né? Antes de Marcelo, estava todo mundo junto e todo mundo no mesmo saco, como diz a história. Então, não, rachou, lascou-se. Quando você divide, não pode somar, né? Dividir não pode somar. Eu sempre dizia que ela não passava dessa quilometragem aí por a questão da ausência, né, do esposo dela, deputado ausente, completamente ausente em Coité. Já começou a ausência lá dentro da gestão do ex-prefeito Assis. Então, o povo não vai sair votando porque o cara tem um nome lá de deputado, ou porque é mulher do deputado, porque é mulher do ministro da Saúde, porque não vota, não. As pessoas têm que entender que a gente nessa cidade hoje, Coité é a cidade para frente, cidade que abriu as 4 porteira que tinha aí no Coité travada, foi aberta. As pessoas hoje têm liberdade de expressão, de escolher o que quiser. A prova está aí, a quantidade de vereadores, 10 vereadores, ficou 2 na suplência. E eles se arrastaram aí, né? O PT fez 2 e deputado aí com seus amigos aí fizeram 3, né? Então, assim, a prova está que a coisa não é mais como essa questão de achar que porque tem nome disso ou daquilo vai ganhar o voto das pessoas sem ter simplicidade de encostar para perto e resolver as pequenas causas da cidade. Então, o povo não é beijo nem nada, né? O povo não é beijo nem nada e o resultado está aí, né? Sorri não, menino, que o negócio é sério, viu? Sorri não, o resultado está aí, né, compadre velho? Lá em Barrocas, compadre Almir de Maciel tornou voltar ao poder, né? Um cabo humilde, simples. A conversa era essa que a gente via lá nos bastidores, nas pontas de rua, né? E o prefeito estava no poder, né? Falhou de alguma forma, perdeu por 80 votos. Perdeu, não quer saber não, perdeu. E aí é assim, o povo não tem nesse negócio de cabrestado mais não. A votação aqui de Marcelo, 14 mil
de frente para o segundo lugar, é muito voto. Se botar o ex-prefeito assim, se botar Val junto com os dois juntos, o Marcelo ainda ganhava com 8.400 e poucos votos de frente ainda, somando aí os 27 mil votos que ele teve. Então, a Val pagou o preço pela ausência do seu próprio marido, que não teve presente para poder fazer uma campanha e ter coragem de pedir voto nas comunidades, na cidade, porque se fez ausente. Então essa é a verdade e a gente não tem o que esconder, não estamos falando mal de ninguém aqui. As urnas já falam por si próprias, né? E perderam muito dinheiro aí, postando, achando que o ex-prefeito Assis ia perder as eleições para ela, e tal, e eu sempre dizia para o pessoal, ele foi prefeito 8 anos, por mais que tenha erros, mas ele foi prefeito, então eu acho pouco provável que ele perca as eleições para ela. Aí, ó, 2 por 1, 12 e alguma coisa para 5 e alguma coisa. Então, a coisa é desse jeito e está dada a resposta, né? Tudo se faz passageiro nessa vida, mas o povo hoje não é mais menino de recado. Não estamos mais nos anos 90, não, que a gente só ouvia o que se passava no rádio, o que se passava na TV, tá? Hoje, quando chegar no rádio e na TV, o povo já assistiu, já está vendo o que acontece nos bastidores, não tem jeito. Então, nós estamos num mundo evoluído, a era da tecnologia, das redes sociais. Então, o prefeito cuide de trabalhar, né? As pessoas não estão atrás só de praça bonita, de conversinha, de bam. As pessoas também querem ação, de humildade, simplicidade, um prefeito que se faça presente, seja social com as pessoas carentes, tá? Esses bate-papo, essas fotozinhas bonitas, tá? Postando isso, tem um marqueteiro para falar, até para falar tem marqueteiro, a pessoa tem que ser o que é, prefeito falar aquilo que é a língua do povo. Cada cidade tem uma cultura, Barrocas tem um sistema, Coité tem outro, Santa Luz tem a mesma coisa, e assim vai. Cada cidade, o gestor tem que vir e se entender com o seu povo, né? Ficar botando marqueteiro para estar fazendo lambança, como fizeram, né? Agora há poucos tempos aqui, jogaram vídeo aí nessa eleição agora, do quebra-quebra no meio da rua aí, de camelores batendo, sendo apanhado aí por fiscal, por guarda municipal, quebrando as verduras do povo, e os vídeos aparecem do ano passado, e aí agora não sai da cachola das pessoas, e qual é o troco? Na urna. A urna é quem dá toda a diferença, e aí a gente tem que parabenizar o povo, tá? Parabenizar é o povo que abre a mente. Se amanhã não prestar, tira esse furunco e bota outro. Esse negócio de ficar fazendo de político, meu santo de minha casa, que eu acendei uma vela, não. É santo provisório. Se o santo deixar de fazer milagre, bota outro padroeiro no lugar. Entendeu, compadre Robenil? Comigo o negócio é pau comeu, não doeu. Que foi que briga essa aqui? Tô escutando. Você prenda essas suas gotas serenas desses seus cachorros. Que essas peças soltou, se olhar pra casa, comeu as galinhas todinha, viu? Ou você prenda essas derrotas, ou eu dou um sumiço e você acha rir. Comeu, foi? Eu não chego aqui nem pra dar bom dia, não. Eu não tô pra bom dia hoje, não, viu? Você prende essas gotas serenas. Você não, viu? Eu vou tomar uma providência. Você viu que foi meus cachorros? Ou você toma, quem toma sou eu. Você viu que foi meus cachorros? Vi que essas derrotas tem ali mesmo. Foi o meu, não foi? Pronto, deixa essa derrota comer. Deixar comer? Como eu cachorro? Eu tô nesses seus cachorros, viu? E você não vem lá pro meu lado que nem ele, não. Olha, viu? Faça o seguinte. Aqui hoje. Pronto, você tá por aí? Tem uma porra de uma galinha no terreiro que tem uma bexiga dessa, sobra pra ter correndo atrás da galinha e comer minhas galinhas todinha, rapaz. Prenda suas galinhas. Viu? Prenda. Viu? Galinha tem que ficar presa. É sora do meu sítio. Quem manda nas galinhas sou eu. Ou eu prendo ou soro. Mas quando suas galinhas vêm pra aqui, ciscar no meu terreno aqui. Sua bexiga, viu? Quando vem pra cá ciscar aqui no meu terreno, você tá olhando? Prenda. Não, o bicho vai pegar. Se chegar aqui, viu? Dessa vez não vai ser o cachorro que vai comer, não. Eu vou pegar tudinho pra comer. Você come? Como, tudinho. Você come? Viu? Sim. Agora. Bota na cadeia, rapaz, pra você aprender, viu? Agora eu vou logo lhe dizer. Não. Deixa de valentia, que hoje é segunda-feira, né, compadre Romildo? Romildo Lopes Carneiro, boa noite, compadre Nistantana. Romildo Lopes Carneiro, aqui do Povoado Serrote, parabéns para o filho de Hamilton Rios, irmão de Tom, filho de Dona Ana aí, né? Esposa e a esposa de Marcelo, olha aí, velho, né, compadre? Tá lá vendo a gente aí, né, Hamilton, velho? Hamilton Rio, velho. Compadre Marcelo, né? Quem tá parabenizando é Romildo, velho. Que vai dar um velho feio, graças a Deus, não vai, compadre? Aí é feio, eu conheço. Quem conhece sou eu, de perto. Você, menino, viu de longe, veja de perto. É feio, você vê que desaprumação, né, Jorge Aires? É assim mesmo. Então a gente, relatando aqui os bate-papos, a conversa hoje ainda é, né, compadre Jaime, velho Pereira, chegou por cá, velho gente.
lá do Rosário, o padre Jefferson Almeida tá por cá, Zacarias tá lá vendo a gente também aí, com o padre Jorge Juarez, o bate-papo aqui hoje, Rui Carlos, velho Roberto Cardoso, aí na terra de Cardozinho da Bahia, Jorge Juarez, o pessoal tá por cá vendo a gente. O pau tá quebrando, né, rapaz? Cachorro come galinha, come ovelha. Se o dono facilitar, ele arranca até o dono também. Os bichos é uma coisa serena. Gil Lima, onde furuco você andar? Tem ninguém no ponto de táxi hoje, todo mundo de férias, comendo Heineken, né? Leve o sabiá pra lá que você vai ver o que é bom pra tosse. Leve o sabiá. Você tá pensando que é isso aqui? Deixa eu ver. Bombou. Isso é uma boca o que... Rapaz, vamos deixar quieto, né, compadre Rovinito? Que mentira da gota serena aí, né, compadre? O Gil Lopes, cadê Gil? Gil Lima tá vendo a gente, né, Lopes não, né? Lopes um aço, é Gil Lima, tá lá vendo a gente. De ressaca, né? Dizer que foi ver uma tchuca essa noite. Chegou lá, bateu na porta e chamando Jerusa, cheguei. Na hora de Jerusa abrir, e Gil ficou impaciente, uma luz nem apagada nem acesa. Ele, por Nossa Senhora, batendo na porta e uma cortina, o vento do ventilador. Tem gente aqui, se o ventilador está rodando, a cortina está indo lá e vem cá, e nada de Jerusa responder. Ele dentro do carro, diz, vou ficar aqui, tem um bandido aqui dentro dessa casa, Jerusa está me botando uma pulga, tá? E ele ficou dentro do carro, disse, eu só saio daqui quando essa porta abrir. Só saio daqui quando essa porta abrir. O dia amanheceu e ele tornou ele lá, pode abrir que eu estou lhe vendo, que o ventilador está ligado e você está se fazendo, sua bandida. E Jerusa, abre essa febre, Jerusa. E Jerusa lutando para abrir, nada de Jerusa, ele dentro do carro. Quando foi bem mais tarde, vinha Jerusa de umas quebradas lá, estava no piseiro com a sandália pendurada na mão, agarrado na mão de outra amiga, né, com um frangueto pendurado na sacola e 2 quilos de tomate. E ele se condenou, perdeu a noite, não era nada do que ele falou, né? Por isso que o cara se condena, achou que tinha alguém. Ela esqueceu o ventilador ligado, meu amigo. Tá vendo aí, Gil, como é que é o negócio? Você tem que tomar cuidado, né? Eita, coscodeiro. Povo mente, né, compadre, velho? Bora adiantar. Sabe, menino? Para com isso, para com esse negócio. Ó, vamos adiantar aqui a piada, bora. Botando água no rolão do velho. Se lascou. Bora ouvir uma musiquinha para alegar um pouquinho, né, Zacarias? Meu compadre já me gosta. A vida dá muitas voltas, vejam só como ela é. Coisas que ninguém entende em uma mulher. Não andava nada bem a paixão entre nós dois. Quantas vezes me humilhava pra chorar depois. Tá fazendo muito tempo
casa, fui embora. Fui buscar pra minha vida alguém que me adora. Não esqueço aquele dia, lembro como fosse agora. Fez a mala e me expulsou da porta pra fora. Hoje chora arrependida na maior revolta. Liga toda noite, sente minha falta. Diz que desse jeito não dá pra ficar. Quantas vezes te implorei, mendiguei carinho. Tenho quem me adora, não estou sozinho. Tá difícil de voltar. Voltar é difícil, depois de ir, vai, mas pra voltar, o negócio não é mais fácil não, né? Já foi, já tá longe, é um negócio complicado. A gente se encontra, pega! há uma ponte pra nós dois, algum lugar, quando homem e mulher. Rei do Paredão. Há uma força que Ah, meu Deus. Ah, é que eu vi com o pai já, é Tiriba, olha o medo de Tiriba quando pegou o avião, ó, pai. Nunca tinha viajado no avião, ó o resultado. Tanto trabalho que vovô e papai teve pra me criarem. E eu vim me acabar num lugar desse aqui. Adeus, Serra Talhada. Ô, medo, ai. Só de Serra Talhada, meus conhecidos, meus camaradas. Tenha dó, reze por mim aí, viu? Ô, Guajado. Ô, Guajado, ô, medo da fé. Adeus, Serra Talhada. Pessoal de Serra Talhada, meus conhecidos, meus camaradas. Tenha dó, reze por mim aí, viu? Que nós estamos partindo agora. Nós estamos se arrombando agora. Não me morda! Eu vou na hora que eu quiser, Por que você vai fazer isso? Por quê? Satanás! Por quê, ué? Satanás! Para! Para não! Você para de... Para não! Não grita comigo! Para não! Eu não sou... O africano tá com raiva desse cara aí, viu? Dando um liga pra ele. Ele não tá feliz, não. Um molequinho levou uma lapada ali, né? Respeitar a mamãe. Muito velho. Olha a cara do negão aí, tá chateado. Diga. Eita, coisa comigo, né, Pai Jaime? O negócio não é brincadeira não, viu, Pai Jaime? Eita, mundo velho, enganador, né? Os caras é assim mesmo, né? Pobre velho do menino aí do avião, disse adeus, Serra Talhada. Nós não vemos mãe mais não tem futuro não. Ô, medo, nunca entrou num avião daquele na vida, né, Pai Jaime? É assim mesmo, mas... Ah, Tiriba velho, né? Viu que o negócio não era fácil pra ele não, né? Bora adiantar aqui o lado, o bate-papo aqui, Noélio Carlos, chegou Noélio velho, tá aí prestigiando a nossa audiência, o Padre Noélio, filho do Cusco Meio, né, Padre Noélio? Boa noite aí, Padre Noélio. Tá na Jiboia de Retirolândia, né? É, Jiboia de Retirolândia, tá na divisa aí do Cascavel com a Jiboia. É, na divisa aí, Cascavel com a Jiboia, né? Bora, vamos adiantar o lado. O que é isso com o vovô aqui? Pegaram o vovô pra quê? Deixa eu ver aqui. A catrapilha trabalhando, né, vô? Eita porra, tu vai olhar a catrapilha, pai? Vamos ali, né, boia? É isso. Ele quer levar uns dias. E o Nordão? Tá trabalhando com ela do caminhão? É não, é outro cabo da Não quer que eu leve ele, não? Tu pode com ele. Mas bom, toca na cara. Não sei se ele pode com o vô. Eu posso com o senhor, rapaz. Pode o nada. senhor desse tamanho com 1,20 m de altura. Quem é que não pode? 1,20 m o quê? Quer ir pro braço dele? Não, quero não. Se eu levar o senhor, eu garanto. Vai pra ele. Bora nós dois abraçadinhos, vamos. Vai, ele? Bota no chão que eu sei. Quando eu bater no chão, eu sei que
Tu resolve o quê, pai? Caçote Tu feio. dá uma pena em Wilson? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Vou sentar aí, mas vamos conversar. Esse Wilson, ele é muito cheio de onda, viu? Me abusa. Te abusa, é, pai? É. Não serve pra nada. Ó, lá vem de Não novo. consigo abrir, não. Ó, lá vem de novo, ó. Hein? Ó. Compra um celular pra mim que o meu tá quebrado. Eu quero que ele se bagasse. Vai comprar um Tu celular pra é ele? bruto. Eu quero Como é não, que ele mas pega o eu celular? quero um de Marcon. Como é que ele Como pega é que o ele celular? diz, pai? Como é que ele diz? Eu quero que esse filho da peste venha tentar ainda aqui. Como é que ele diz? Não vai pagar um cacete ali. Não, mas o senhor não deve, não. O senhor tá errado. pai, O senhor tem que ajudar. Como é que o Wilson faz com a boca? Me dá um celular. Me dá um celular. Me dá um celular. Me dá, rapazinho. O peixe nem trabalha hoje, já tá pedindo. Bota no chão, porque você não aguenta não. Não aguenta? Ó, chinelo ficou lá. Isso daí que não aguenta o senhor? Segura aí meu pescoço. Vamos pra amanhã. Tá fazendo muito tempo que de casa fui embora. Fui buscar pra minha vida alguém que me adora. Não esqueço aquele dia, lembro como fosse agora. Fez a mala e me expulsou da porta pra fora. Hoje chora arrependida na maior revolta. Liga toda noite, sente minha falta. Diz que desse jeito não dá pra ficar. Quantas vezes te implorei, mendiguei carinho. Tenho quem me adora, não estou sozinho. Tá difícil de voltar, tá difícil de voltar. Pelo menos desta vez, vê se me entende. E coloque de uma vez nesta cabeça que eu te amo. Tô cansado de falar do meu amor. Tô ferido, machucado, por favor. Vê se mata a solidão que me apavora. Não vai embora. Só Deus sabe o que sofri, o que chorei. Se eu devia algum pecado já paguei. Por favor, não me imponha seu castigo.
Vem cá, mulher, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. A taça do mundo é nossa, a taça do mundo é nossa. Vem cá, vem ver, fazer samba na palhoça. A moçada cai no samba, a gente canta e não força. Vem cá, vem ver, como é bom samba na roça. A taça do mundo é nossa, a taça do mundo é nossa. Vem cá, vem ver, fazer samba na palhoça. A moçada cai no samba, a gente canta e não força. Vem cá, vem ver, como é bom samba na roça. Não quero mais casamento, nem que seja na capela, nem que seja mulher rica, ou seja mulher mais bela. Não boto o café na mesa, vive queimando a panela. Quando tá escurecendo, vai assistir a novela. O marido no trabalho, ela fica na janela. Nos móveis não tem coragem de passar uma flanela. O marido chega e diz, traz o café na tigela. Ela diz, pode botar, eu vou assistir novela. Eu tomo um banho e enxugo com a toalha amarela. Eu deito pra descansar em uma caminha singela. Chamo ela pra deitar, ela só tempera a goela, dizendo pode dormir, eu vou assistir novela. Levanto pra beber água e tomo um chá de canela. Eu quebro a televisão na cena da Gabriela. Ela vai procurar outra na casa da tia dela. Meia-noite eu tô dormindo e ela assistindo novela. Às vezes quem você ama diz a você vai embora. Quem tem amor é feliz, mas às vezes também chora. Meu Deus, quantos tem no mundo por amor chorando agora. Para percorrer a rota do cangaço, a gente optou por contratar o Josevaldo, que é um pescador antigo da região e que também nos ajudaria a encontrar alguns lugares fora do tradicional para explorar no Rio São Francisco. E agora começamos aqui a subir para a trilha, para chegar até a Grota do Angico. E essa daqui na verdade não foi a trilha que Lampião fez, na verdade foi a trilha que a volante, né, os policiais que estavam à procura dos cangaceiros, torturaram Pedro e carregaram ele por essa trilha, sendo torturado até chegar na Grota do Angico. Pelo que a gente aprendeu aqui, essa trilha a gente vai caminhar mais ou menos 1,5 km no meio da Caatinga, então tá um calor lascado. Isso porque agora são, sei lá, 9h20 da manhã. A gente tenta vir no horário mais cedo possível. É muito sol, é muito escaldante. É, e aqui ó, recomendaram também vir de tênis, porque tem muita pedra solta e na volta descida pura. E a parte disso, tem 2 lugares onde você pode fazer essa rota do cangaço, né? Tem um ecopark lá e tem essa aqui, que é o Espaço Angico, né? Isso, Espaço Angico. Esse Espaço Angico aqui que era o verdadeiro, o outro foi feito depois, alguém comprou uma terra lá, conectou a trilha pelo que a gente fez e fez um complexo turístico. Então, se você quiser ver parte dessa história, quiser ver a trilha de verdade, esse aqui é o lugar para você vir.
Ó, pelo que o guia tava falando, é desse cacto aqui que a maioria dos cangaceiros retiravam água para tomar. E no livro que a Lana tava lendo, também comentou que esses espinhos aqui, eles utilizavam palito de dente. Depois de comer um charque, né, amor? Depois de comer aquela carne de sol, palito de dente. O que o guia falou também, quando ele tá bem verde assim, dá pra saber que tá com água. Tem umas partes aqui no meio, por exemplo, que estão mais marrom, que aí já tá mais seco. Mesmo se cortar, não vai ter tanta água. Ó, marrom e verde. Dá pra ver a diferença aqui certinho. No outro dia, numa quinta-feira, dia 28, por volta de 5 horas, Lampião se encontrava por trás dessa pedra dormindo com Maria Bonita. Ele faz uma torda, aqui tem uma camada de areia. Aquela gruta media cerca de 1,70 m de fundura e tinha outros cangaceiros lá dormindo. E tem um cangaceiro aqui por nome de Amoroso. E Lampião mandou ele pegar água ali embaixo no poço do Tamanduá. Ele foi. Quando ele se abaixou-se para pegar essa água, ele foi surpreendido por um tiro do militar por nome de Abidão. Ao escutar o barulho, o Lampião sai correndo por trás da pedra atordoado e é surpreendido por balas de menos de 8 metros. Lampião morre com um tiro na região umbilical do lado esquerdo, com a Mauser de Ferrolho, ano 1908. Quem atirou nele? José Vieira Sandes, que era neto e sobrinho da baronesa de Água Branca, Joana Sandes, o santo. Ele começa a se bater e suas vísceras começam a sair. Maria Bonita é surpreendida por 2 tiros de panta de Godói, um na virilha e outro de raspão no ombro. Ela não morre, ele puxa, tá, o cabelo dela, levanta a cabeça dela pelo cabelo e corta a cabeça dela viva. A Enedina é surpreendida por tiros na cabeça. A cabeça dela estoura e a massa cefálica voa no vestido da cangaceira com o nome de Sila. Adriel Pedro de Souza foi o militar que foi morto aqui, só que foi morto a mando do tenente João Bezerra. A volante fazia vários crimes e torturas, mas só quem pagava o pato era o cangaço. 2 hipóteses: questão de traição e questão de fogo amigo. 25 cangaceiros aqui subiram e fugiram no Riacho Subindo. Receberam a anistia de Getúlio Vargas em 40 e foram soltos. Alguns viraram até servidores públicos. 11 cabeças são levadas e expostas nas escadarias do Palácio Dom Pedro II em Piranhas, atual prefeitura da cidade. De lá essas cabeças descem do funeral macabro para Maceió. O cangaço acaba no dia 25 de maio de 1940, com a morte de Curisco, que era conhecido como o Diabo Louro, que pertencia aos franqueados de Lampião. Lampião anda por 7 estados do Nordeste e tinha cerca de 100 franqueados. Moitabraba, Curisco, Zé Sereno, entre outros cangaceiros. Lampião dizia: Bahia e Pernambuco eu demoro pouco. Alagoas eu durmo de pijama, em Sergipe eu durmo de cueca. Porque aqui em Sergipe ele não só encontrou apoio do seu coiteiro Pedro, mas também do governador do estado, Heronides de Carvalho. Lampião era marqueteiro de si mesmo. Ele roubava para manter seu próprio estilo de vida. Lampião criou a estética do cangaço, a estética do nordestino e sua estética. A estética do nordestino, vocês que são do sudeste. Você chega no comércio lá onde vocês moram. Se você encontra uma figura, né, um adesivo, um chapéu de meia-lua, você diz, tem um nordestino. Ou então um bonequinho com chapéu de meia-lua. Tudo criado por Lampião. Sua estética, marqueteiro de si mesmo. Egocêntrico, usava sua própria imagem para se promover. E a estética do cangaço, uma estética boêmia. De luxar 8 colares de ouro e prata no pescoço, dente de ouro, gin, whisky Hit Roches, perfumes importados, entre outras figuras. Deu pra ver a trilha que sai pra outra fazenda ali. A primeira passagem de Lampião a esta comunidade, ele ficou neste casario amarelo aqui ao lado, esse de portas e janelas azuis, que pertencia ao capitão Almeida. E na segunda passagem do Lampião a esta comunidade, que foi no ano de 1937, um ano antes da sua morte, ele tocou o terror aqui em nossa comunidade. Ele tocou fogo na parte mais importante da nossa comunidade, que é o cartório da nossa comunidade. Porque ele chegou aqui e encontrou uma comunidade praticamente vazia, e para chamar a atenção das autoridades, ele toca fogo na parte mais importante da comunidade, que é o cartório. Queimando o livro de registro das pessoas mais antigas da nossa comunidade,
e as escrituras da maioria desses casarios antigos. Por isso que a maioria desses casarios não tem nenhum registro, nenhuma escritura, porque foi queimado na passagem de Lampião a esta comunidade no ano de 1937. A história de Lampião tem muitas histórias, mas aí está se concretizando. Da emboscada de Lampião aí que foi morto, aí na divisa da Bahia com o Sergipe, né? Vamos ver aqui uma matéria rapidinho para vocês. Aqui é uma área... Quem vai ver a gente, visitamos lá com o padre Zacarias, relato aí da vazante aí de Lampião. A gente vai mostrar lá agora a serra da onde essa serra, Tanquinho de Xavier, né? Tanquinho. A gente foi lá visitar lá o Cristo Redentor. E a gente esteve ali com a nossa equipe, fomos lá subir naquela serra lá, para a gente ver de perto lá e mostrar para vocês, né? O relato da gente subir ali não foi brincadeira não, mas a gente foi lá até chegar no Cristo Redentor, né? E a gente conseguiu dar uma caminhada. Vamos adiantar um pouco aí para vocês verem para vocês aí, bora ver. Eita, Cuscobeio. Aqui, viu? Estamos entrando na serra aqui. Tanquinho de feira. Moído do furunco vai ser aqui hoje. Aí como vocês podem ver, a coisa lá na Serra do Mucambo foi a fogo e ferro. Viu, Benilson? Agora a gente vai de novo, que nós vai. Cadê a Benilson que disse que ia vir? A Benilson! Cadê a Benilson? Que nada, a Benilson vem cá nada. Que a Benilson veio aqui nada, né, Benilson? Tirando sarro lá, foi. Chimba aí tirando sarro, não foi Chimba, do Coité Cultura aí que eu... Bora adiantar aqui um pouquinho pra gente ver o bate-papo com vocês aí, vamos ver, vamos caminhar. Bora adiantar, bora. Essa peregrinação é um hábito do mundo, né? É o mundo ter essa ordem de vir aqui. Praticamente toda cidade que tem uma serra pertinho da cidade, as pessoas, né? O mundo religioso faz um cruzeiro e aí começa as pessoas virem fazer a sua peregrinação. E aí é esse mesmo. Estamos chegando aqui aos 500 metros, que a gente estamos chegando ao ponto da onde a gente saiu. Aí vem a equipe aqui tomando água, que o negócio está pegando. Tem privacidade. Privacidade ao cinegrafista. Mas o padre Jorge Arce também já esteve aí, né? Vamos adiantar aqui um pouco para a gente ver as árvores nativas ainda. Coisa bacana, velho. É isso aí, meu amigo. Olha a grossura dessa árvore aí, não é isso? Aqui os meninos estão subindo de bicicleta. É uma loucura, viu, velho? Loucura aí, ó. Atritos. Atritos não é brincadeira. Aí, vê se eu mostro, já vai lá, ó. Lavar pendurou ali a água com cipó. Pinta aí pendurando também aqui o pedestal da câmara com outro cipó. Improvisando, né? A equipe aqui. Eu já tô querendo voltar para trás. Eita, furunco. Bora lá de Coscobeu. Já andamos quantos quilômetros, Jefferson? Nada. 15 metros? 50 metros, ó. Tem 200 por aí? Você vai chegar lá com 200? É. Tá filmando aí, Ana? Arranha-céu aqui o dele, né? Em cima da pedra. Ele fez aí as suas moradias. É dele, né? Propriedade dele aí. Mas não tenho força, só sei de querer. Aí nós já tá numa altura, né? Nós passamos atrás dessa serra aí.
O outro lado de lá, do lado oposto. Nós estamos aqui a uma metragem já considerável, né? A vegetação, aqui lá embaixo estão vendo aí os pastos, as represas das fazendas ali. E já dá pra ver ali a 324, né? Sentido a Capim Grosso, Riachão, voltando aí. O lajedo de pedra aqui, bacana. A gente sabe que a natureza é muito linda. Agora não suba aqui à toa não. Como um cuscuzinho, uma rapadura antes de vir pra cá. E converse melhor com quem possa ajudar vocês aí, viu? Pra subir aqui. Tava meio nublado quando chegou, caindo neblina. Mas o sol começou a clarear aqui, porque aqui dentro da mata, se não tiver um pouco de sol, não vai prestar não, viu? É isso aí, não vai prestar não. Vamos descambando, vamos levando de cavazinho aqui. É lindo de ver, viu? Muito bonito. Você percebe que é um lugar bastante interessante, né? Ainda está preservado aqui, né? A gente percebe que a vegetação ainda está intacta, né? Também porque o ser humano não pode entrar aqui. Se ele pudesse devastar aqui, ele já tinha entrado. Mas aqui é uma área preservada, né? E preservada não tem como eles entrar mesmo, que preservação não está adiantando nada aí. A gente estamos vendo aí, esse IBAMA não funciona em nada aí. O pau está quebrando na região da gente aí, é desmatação, é invadindo com essas máquinas e destruindo tudo. E que IBAMA vai multar, conversa furada. Não multa nada, multa quem eles querem multar, para mim, no meu ponto de vista. Lá mesmo a gente tá desgostoso na nossa região lá. A desmatação é grande, viu? É grande e a gente chega num lugar desse, a gente fica todo reluzente, porque não vê isso mais na nossa região lá, viu? Aliás, a Bahia é campeã em desmatação. Olha isso aí, ó. Essa parte aqui tá toda desmatada. Não desmatou aqui na serra porque a máquina não entra. Não é modo porque é proibido, não. Que governo federal, nem governo estadual tá lá sabendo que isso aqui é preservação, não é? Não existe fiscal para isso aqui. Olha como é que tá isso aí desmatado aí. Bom, você botou a câmera aqui, sumiu o mundo aí, ó. Você não vê mais nada aí, ó. Um pezinho de fulô velho aqui, lá, perdido. Que é para os fazendeiros, né, engordar seus boi para vender lá para a China. E acabando o nosso Brasil. Não é de minha conta, mas é da conta do Papai do Céu. A gente fama, nós defende a natureza. Mais ou menos isso, talvez, né? Então, mas isso aqui é o ponto de referência dessa cidade de Tanquinho. É essa serra aqui que traz essa movimentação, os domingos, feriados. Principalmente a parte da igreja, né? Que tem as procissões. E é assim. Então a gente do Coité Cultura está sempre buscando essas informações, essas coisas dentro do nosso conhecimento aqui. E a gente mostrar para vocês aí como é que é as novidades que tem na nossa região. Tirando daqui, nós temos uma coisa dessa parecida com essa aqui em Cansanção, parece. Monte Santo, também pré-lignação, lá é 8 dias de festa. São milhares de pessoas que vêm de todo o norte e nordeste para fazer lá essa pré-lignação, falando da questão religiosa, né? E bem diferente daqui. Então, lá avançou muito, a cidade também é maior, está dentro de uma localização com pessoas mais religiosas, porque a gente percebe que quando a cidade está ficando para perto das capital, vai civilizando mais as pessoas, a gente vê que as pessoas alongam um pouco dessas coisas de igreja, essas coisas de promessas, de cultuação, né? A gente percebe que quando a cidade avança, você vai chegando para a Feira Santana, para a capital, Salvador, para Ilhéus, Tabunas, essas coisas é uma raridade das pessoas fazer procissões, cultos sobre serra. Então é mais ou menos isso aí. Vamos lá? Vamos ver. Deixa eu localizar aqui minha câmera. Pronto, aqui nós estamos chegando na parte aberta aqui do meio da serra aqui. A parte bem aqui, ó, como ela é aberta, tá vendo? Aberta aqui. Tem esse diâmetro aqui que foram feitos por máquina, deve ter sido máquina, para poder botar essas torres
essas torres de sinalização de internet, rádio, alguma coisa dessa natureza aí. Vamos lá, vamos ver se nós conseguimos. Vamos ver se nós conseguimos chegar lá, estamos animados, vamos ver se nós realmente chega nesse ponto final da gente aqui. E parece que não vai dar pra gente pegar a cidade, né? Nós estamos no meio do Cucuru da Serra aqui. No topo da serra aqui em cima. Então, se a gente não conseguir aqui, pronto. Porque a nossa ideia aqui é ver se conseguir mostrar a cidade lá, né? A cidade. Os nossos guias sumiu, parece que cansou. Vamos ver aqui. Deixa eu dar aqui uma... Dá pra ver as torres aí? Cadê as torres? Olha de fundo aí, né? Vamos pra lá, a gente tentar chegar lá pra gente tentar pegar uma parte que possa a gente visualizar aqui o tanquinho de feira daqui de cima, viu? Vamos escavar, vamos escavar. É bonito, viu? Aqui no topo da serra tem já essa natureza desses capinhos, né? Naturalidade daqui mesmo, entendeu? Aqui tem essa pedra aqui que é no meio do topo da serra. Top aqui. Tomara que eu consiga aqui, viu? Pra valer a pena ter vindo aqui. Já valeu pelo passeio. Mas a gente quer ver se nós conseguimos achar uma condição de mostrar o mundo daqui de cima. O mundo é bonito daqui, viu? Tá dando pra ver algumas paisagens aqui embaixo, as fazendas. Vamos ver? O buraco aqui é feio, viu? Pronto, aqui nós temos umas... Dá pra ver lá as fazendas, né? Dá pra ver as fazendas. O mundo de Deus é bonito, é completo de tudo. Ei, Coscobeio! Estamos no topo da serra aqui. Vamos agora lá pra lá, pra ver se nós conseguimos ver o outro lado da cidade de Tanquinho, né? Estamos aqui nas torres, sinalização de rádio e TV. TV não, tá vendo, é sinal local e internet. Ali é a central. Bora lá. Para nossa surpresa, a gente encontramos aqui dois irresponsáveis. Invadiu aqui esses dois irresponsáveis. Abel e Caim. Bel, não pode não, velho. Você vai botar um defeito aí nas transmissões com esse chifraria sua aí. Que é isso, filho de Deus? Então, não tá nem aí. Viu que a gente não pegou ele no fragno e ele não tá nem aí, né? Fica aí de boa, né? Pronto. Pois é, meus amigos, chegamos aqui no ponto que nós realmente queríamos visitar aqui, o Cristo, né? O pessoal da sua crença. Da igreja católica, do pessoal que acredita, que vem para aqui pagar suas promessas, né? Lá embaixo vocês estão vendo a cidade. Como a gente falou, a cidade, o nosso principal ponto era esse aqui. Pegar a cidade lá, a cidade de Tanquinho de Feira, dá para vocês verem uma parte da cidade aí. Mas aqui o ponto interessante é que isso aqui no meado do ano, final de ano, né? A Quaresma, a visitação aqui das pessoas que vêm aqui pagar as promessas. E isso é uma tradição do Brasil. O Brasil tem essa coisa muito religiosa em várias partes do Brasil, e no Nordeste principalmente. Aqui nós temos aqui essa peregrinação aqui em Tanquinho de Feira, tem lá em Monte Santo, tem em Santa Luz. Em Coité a gente não tem dessa natureza com relação a um Cristo na serra, porque lá não tem serra, né? Lá tem alguns pontos com cruzeiro, mas aqui, isso aqui é uma coisa que gera
gera renda por questão do turismo e também as pessoas que com a sua crença, né, vêm pagar suas promessas aqui. É interessante, né, que essas coisas não continuem na mente das pessoas, cada um com suas crenças aí. É interessante isso, pela parte religiosa, o cristianismo, né, manter as pessoas nessa fé. Porque enquanto você tem a fé, quando você sai da sua residência, quando você tiver para você vir para aqui com a família, acompanhar uma procissão, de qualquer jeito você está respeitando um respeito do cristianismo, a depender da sua crença ou não. É bom, porque você está vindo para aqui prestigiar, né, um sentimento de... Aqui não é só cultura, aqui é cultura e ao mesmo tempo, aqui se faz parte da parte religiosa, né? É 100% carne, humano. Então aqui ele está aqui só seu modelo instalta a grandiosidade que ele é na vida da gente. Muito bem, povo do Coité Cultura, agora eu vou descambar e ir embora daqui que tá vendo umas ventanias e eu não vou confiar muito aqui não. Um beijo. Abenilson, eu lhe pego você numa dessas minhas andanças, viu? Coité Cultura. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, como a gente relatou na nossa expedição, né? Aqui é um lugar de que as pessoas vêm meditar, uns vêm fazer suas orações, outros vêm rezar, né? Outros vêm pagar suas promessas, né? Cada um com a sua crença. E a gente também encontramos aqui o pessoal, os evangélicos, 2 jovens que estão aqui lendo algumas passagens da Bíblia, né? Algum versículo. Como a gente falou, é uma questão de cada um com sua crença, e o lugar é um lugar tranquilo. As pessoas se sentem mais à vontade aqui em estar lendo, meditando a palavra de Deus, né? Falando mais perto, assim, vamos dizer assim, na crença de cada um. E nós demos sorte, né? Que encontremos aqui esses 2 jovens também para nós falar um pouco sobre as crenças do Brasil. O Brasil é um país religioso, com crença diferenciada, mas um país que realmente crê na palavra de Deus, um país do cristianismo. Isso a gente fica feliz e a gente agradece aí por mais uma expedição e relatar a verdade diante de vocês. Estou lendo a Bíblia aqui, deixa eu só frisar um pouquinho. Aí, nós estávamos, já rodeou a serra agora, voltemos. A distância e a altura que é isso aí, né? É isso aí. Mamãe, estou chegando agora, trago na sacola triste e solidão. Uma nora me deixou, mamãe, machucou meu coração. Tua nora me deixou, mamãe, tô morrendo de paixão. Mamãe, tua nora é travessa, seu amor não presta, dá pra eu perceber. Quanto mais o tempo passa, não tenho força, só sei de querer. Quanto mais ela... É um relato aí de mais uma das serras que a gente subiu para mostrar algumas novidades da nossa região, né? A gente já esteve na Serra do Mucambo, enfim. Sempre a gente está buscando alguma bate-papo, é difícil de narrar em cima, caminhar e falar dos assuntos ali daquela cultura, mas a nossa região é cheia de novidades, dá para se quiser, a gente, né, é questão que gera despesa e a gente não tem muito fundo de patrocinador que a gente possa estar sempre assim, mas a gente está buscando o melhor que pode. Eu vou me embora, vou fechar aqui, vou fechar o Coité Cultura e a gente está voltando aqui se Deus quiser. Quarta-feira, se Deus quiser, uma boa noite a todos, filho de Deus. Paixão, um abraço meu parceiro William Assunção. Isso é Castilho Talismã em ritmo de vaquejada pra toda vaqueirama desse nosso Brasil. Nil Santana, matando saudades ao vivo. Mais uma vez meu coração esquece tudo que você me fez. Eu volto pra esse amor insano sem pensar.
pensar em mim pra recomeçar, já sabendo o fim. Mas é paixão, e essas coisas de paixão não tem explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Sempre acabo me envolvendo com você. Nesse desencontro eu insisto em te encontrar, como se eu partisse já pensando em voltar, como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Toda vez que volto eu te vejo sempre igual, como se a saudade fosse a coisa mais banal, e eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você. Amo você. Que me leve pela vida, coração, como os versos pra canção. Volto pra você, volto pelo amor. Não importa se é um sonho pelo avesso, cada volta eu